Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta saga de cenas assustadoras, porque eu estou a adorar. Peguem no vosso chá, sentem-se e vamos a mais uma história. Hoje vou-vos falar de um dos locais mais conhecidos por serem assombrados aqui no Porto. Vou-vos falar do que neste momento é um hotel, mas que outrora foi um teatro. Vou-vos falar do Teatro Bucket. O Teatro Bucket foi construído numa zona que liga duas ruas, para quem conhece o Porto, a Rua 31 de Janeiro e a Rua Sá da Bandeira. Foi construído por um portuense chamado António Pereira Bucket em meados dos anos 1950, por aí. Foi inaugurado com uma festa de carnaval muito linda, com tudo o que era do bom e do melhor naquela altura. E por aí foi continuando com vários espetáculos, várias festas. Era usado não só para espetáculos de teatro, mas também para festas e tudo mais. E era um sítio muito popular na altura no Porto. O que é que acontece? Na noite de 20 para 21 de março de 1888, ele foi completamente destruído por um incêndio que deflagrou nos bastidores do teatro. O que é que dizem que aconteceu? Dizem que, como foi uma rápida troca de cenário para voltarem a repetir uma cena e como as gambiarras, que eram as coisinhas que eles usavam para iluminar o palco, que não havia muita iluminação na altura, eram iluminações a gás e a óleo, a gambiarra bateu nos panos do cenário e os panos do cenário começaram a arder. Como o teatro era feito maioritariamente de madeiras, tecidos e talhas douradas, isso acabou por ser o bastante para o cenário incendiar em poucos minutos. Depois disso, e não bastando isso, o fogo alastrou-se por todo o edifício, porque, como eu disse, o edifício era todo em madeira e começou a arder como se não houvesse amanhã. E nesse incêndio morreram mais de 120 pessoas, porque não havia iluminação, não havia forma das pessoas conseguirem fugir porque não conseguiam ver por causa do fumo. Outro dos problemas que dizem que foi um dos grandes problemas na situação da fuga, que as pessoas não conseguiam fugir, foi que as portas do teatro abriam para dentro e quando as pessoas queriam fugir, as pessoas não conseguiam fugir porque empurravam as portas em vez de as fecharem. E fez com que muita gente morresse também por causa disso. Este incêndio causou uma movimentação geral do país, as pessoas ficaram todas muito preocupadas, porque foi uma tragédia muito grande para a cidade e basicamente as pessoas tinham pena do que tinha acontecido porque era um teatro muito grande e que era um dos grandes pontos de turismo, entre aspas, que não havia muito no país principalmente na cidade do Porto, e fez com que viesse a rainha, muita gente se mobilizou para conseguirem reconstruir o teatro. Foi uma história muito gira. O que é que sucede? Muitos anos depois disso acontecer, aquilo tornou-se uns armazéns e depois disso tornou-se um hotel, que é hoje conhecido como o Hotel Teatro. É um hotel que hoje tem como principal tema o teatro, para fazer memória ao Teatro Bucket, mas que muita gente acredita que está assombrado. É verdade. Muita gente acredita que o hotel, como foi construído sobre as ruínas do incêndio, que existem muitas almas penadas lá dentro, mas eu estou a brincar, mas é verdade, tipo, aquilo é assustador. Para quem não conhece, eu vou explicar o que é que aquilo é realmente. Nós entramos por uma porta de ferro enorme, em que tem escrito umas letras na porta de ferro, a porta é toda ela fechada, tem umas letras escritas, que é um poema de Fernando Pessoa, que parece que estão a sair do fogo, estão a ver? Sim, uma coisa assim bem creepy. E depois, quando nós entramos, o hotel em si é muito escuro, para fazer memória ao teatro, que é uma zona muito escura. Tem várias alusões ao teatro, como tem, por exemplo, charriots com roupa de cena, entre outras coisas. A recepção é numa zona que é como se fosse a bilheteira do teatro, tem as cortinas do palco que dão para fora para verem para fora. É assim todo um ambiente teatral. Sucede que muita gente acredita que aquilo está assombrado porque há vários relatos de pessoas que dizem que durante a noite ouvem pancadas, ouvem o som do ranger do soalho, visto que o hotel não tem soalho, ok. Há quem diga que houve uma senhora a chorar, que supostamente contam que é a costureira que fez os figurinos, que morreu queimada, foi das primeiras pessoas a morrer queimada. Entre outras coisas, pessoas que lá trabalharam que eu conheço contam que, por exemplo, os sensores da casa de banho, por exemplo, nas casas de banho
da zona da entrada, tem umas casas de banho e as casas de banho têm um sensor para ligar as torneiras da água, que nós passamos a mão e ligam as torneiras da água. Há pessoas que contam que, por exemplo, as torneiras ligam todas ao mesmo tempo sem estar lá ninguém e que se alguém disser para, as torneiras param. Todas ao mesmo tempo. Isso é um pouco assustador, diria. Conheço pessoas que trabalhavam lá na cozinha que contam que, por exemplo, a zona da pastelaria é uma zona fechada e que trancaram a porta e tinham a porta trancada da pastelaria e a água abriu-se sem ninguém lá. Coisas assim, um pouco assustadoras. Muita gente conta também que houve choros e gritos, isto contado por clientes, que questionaram as pessoas porque é que ouviriam aquilo. E pronto, fica ao vosso critério acreditarem ou não. Eu acredito porque aquilo tem um ambiente bem pesado, mas lá está, é uma história e será que é verdade ou não? Isso vai de cada um. Por isso, espero que gostem destas histórias, acima de tudo. E é isso. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o like aqui em baixo, de comentarem, de partilharem com os vossos amigos se vocês gostam destas histórias, por favor. E sigam-me também no Instagram. Um beijinho e vemo-nos para a próxima.